a confiar profundamente em Deus, e estarmos seguros nele, voltaremos para o deserto. Reprovaremos. Porque em Números capítulo 13, capítulo 14, nós podemos ver com clareza que quando os 12 espias vieram de Canaã, vieram de dentro da promessa e falaram mal dela, difamaram a promessa, dos 12, 10 fizeram isso, amém? Amém ou não amém? O povo deixou de confiar em Deus. O povo deixou de acreditar que Deus era a segurança deles. Era a segurança de cada um deles. Você está entendendo? Não importa o tamanho da promessa que esteja diante de você, de mim, de nós, se nós não formos totalmente dependentes de Deus, nós iremos voltar para o deserto e ficar lá até perecermos. Deus o Pai está nos convocando a verdadeiramente confiarmos nele, a verdadeiramente nos entregarmos à segurança dele. A pior coisa, amados, é nós estarmos com alguém e estarmos desconfiados deste alguém. A pior coisa é estarmos com alguém e não confiarmos deste alguém. Você está entendendo? Deus não quer gente que não confia nele. Você está entendendo? Em casa estamos entendendo? Deus quer gente que confia nele de verdade. Nós precisamos confiar de verdade. Porque de boca, até papagaio confia. Eu quero ver na prática. Deus quer ver na prática. É por isso que Ele nos leva para o deserto, para aprendermos a dependermos dEle. E nós estamos saindo do deserto. Nós aprendemos a depender totalmente dEle. Esse deserto, Ele veio para nos ensinar a depender totalmente dEle. Mas nós estamos saindo totalmente dependentes? Ou quando entrarmos na promessa, vamos esquecer dEle? Quando entrarmos na promessa, vamos dizer, não, a nossa força foi que nos trouxe aqui. Foi na minha inteligência. Foi na minha expertise. Foi no meu dinheiro, no meu talento. Você está entendendo? Deus não quer isso para nós. Deus... Põe no vibracal, por gentileza. Obrigado. Deus espera que nós dependamos dEle no deserto. Depois do deserto, dentro da promessa, nós continuemos dependendo dEle. Abra sua Bíblia. João capítulo 3, versículo 8, por favor. Se alguém puder ajudar, me ajude lá, por gentileza. João 3, 8. Abra sua Bíblia. E escrito está: o vento sopra onde quer. Ele sopra onde? Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai, correto? Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O vento tem o seu próprio circuito, sim ou não? Ele vai, completa o circuito e volta. Ele tem a sua própria rota, a sua própria trajetória, sim ou não?
assim são os filhos de Deus, os nascidos do Espírito. Ninguém sabe, ninguém determina o que estes devem fazer, o que estes devem viver, o que estes devem falar, por onde estes devem caminhar, porque a rota já foi estabelecida. Porque o circuito já foi estabelecido. Então, os filhos de Deus são guiados por Deus. Não são guiados pelo sistema religioso, não são guiados pelo sistema político, não são guiados pelo sistema financeiro. Apóstolo, por que está falando isso? Porque o Senhor está batendo diretamente nisso. Queridos, nós estamos anunciando aqui algo que vai contra tudo o que estamos vendo. E se você ligeiramente não aprender o que está sendo ensinado pelo Espírito a nós, você não vai suportar ficar aqui. E quando eu digo aqui, você não vai suportar ficar na Penny Church. Você não vai suportar ficar mais em Boa Vista. Você não vai suportar mais ficar em Roraima. Você não vai suportar mais ficar no Brasil. Você vai querer ir embora daqui. Você está entendendo? Eu estou te ensinando que já há uma rota pela qual nós temos que passar. O vento não escolhe por onde passar, ele passa por onde já foi determinado pelo Pai que ele deve passar. Quem é filho de Deus aqui? O vento depende de Deus, você também. Você como eu devemos depender de Deus também. Amém? Vocês viram, bati aqui. Não queria fazer isso, mas tive que fazer. Dá glória a Deus que Ele é digno. Abra sua Bíblia, por favor. Você está alegre com Jesus? Vai ficar ainda mais alegre. Efésios capítulo 1, do verso 13 ao 14, por favor. Isso. Efésios 1, do 13 ao 14. Olha que interessante. Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade. Quem está ouvindo a palavra da verdade? O evangelho da vossa salvação. Quem tem ouvido o evangelho da nossa salvação? E nele também crido. Quantos creram nessa palavra, nessas boas notícias? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ouvido, crido, fostes selados. Deus está selando a gente aqui. Deus está nos selando para os últimos dias. Deus está nos preparando para os últimos momentos da humanidade. Você precisa entender o que eu vou te dizer agora. Tudo vai piorar para que possa melhorar. Os piores dias para o mundo são os melhores dias para a igreja. Sabe por quê? Porque a luz só tem serventia em meio à escuridão. O sal só pode exercer cura em ferida aberta. Você está entendendo? E a Bíblia diz que você é o sal da terra e a luz do mundo. Os filhos de Deus são sal e luz. Glória a Jesus. Fostes selados com o Espírito Santo da... Por que o Espírito Santo da promessa está em você? Te selou, me selou. Um selo revela de onde vem, sim ou não? De onde aquela carta vem? De onde aquele envelope vem, sim ou não? O Senhor te chama de carta viva. Os filhos de Deus são cartas vivas, seladas com o Espírito Santo da promessa. Logo, quando olham para você e para mim, não devem ver o terreno, tem que ver o celestial. O endereço não é terreno, é divino. Por quê? Porque o selo não é dessa terra, o selo é do céu. Porque o selo não é desse império satânico, o selo é do reino de Deus que chegou. Você precisa entender isso e depender totalmente disso.
Versículo 14. O selo da promessa, o espírito da promessa. Que é o quê? A garantia da nossa. A garantia da nossa. Você tem uma herança. Você tem uma herança. Nós temos uma herança. Pergunta é, estamos usando? Tens maturidade para administrá-la? É por isso que o Pai nos leva para o deserto. Deserto é lugar de amadurecimento. Podemos entrar menino como João Batista, mas sairemos homens e mulheres de Deus. É no deserto que os homens e as mulheres de Deus são formados. A escola profética de Deus é no deserto. A escola apostólica de Deus é no deserto. Quem quer aprender a andar como Deus, com Deus, precisa passar pelo deserto. Só gente madura acessa a herança. É a garantia da nossa? Da nossa? Para a redenção da propriedade de Deus. Para o louvor da sua. A humanidade é propriedade de Deus ou do Satanás? É propriedade de Deus ou do Satanás? Então, seu vizinho ou sua vizinha é propriedade de Deus. Você é propriedade de Deus. Teu filho e tua filha é propriedade de Deus. Teu neto e tua neta são propriedade de Deus. Todos os habitantes de Boa Vista, do estado de Roraima, do Brasil, da Venezuela, de todas as nações, são propriedades de Deus. Não pertencem a Satanás. Satanás usurpou eles. E cabe a nós, cartas vivas de Deus, filhos de Deus, restaurarmos, redimi-los eles por meio da pregação do Evangelho, por meio do testemunho de que é chegado o reino de Deus. Agora, dependendo desse sistema caído, jamais iremos fazer isso. Eles vão olhar e falar: está lá mais lascado do que eu, está mais ferrado do que eu. Que Deus é esse? Quem está entendendo? Está mais desesperado, mais angustiado do que eu. Que Deus é esse? Amados, Deus escolheu salvar, redimir a humanidade por meio da loucura do Evangelho. O Evangelho é loucura. Olha que coisa terrível. Aquele que quer ser o maior tem que ser o menor. O que quer ser rico tem que se fazer pobre. Aquele que quer sorrir tem que chorar. Quem quer receber tem que dar. Você está entendendo? Quem quer ganhar tem que perder. Quem quer viver tem que morrer. É loucura. Quanto pior o mundo, mais alegres. Você está entendendo? Quanto pior o mundo, mais alegres nós ficamos. Quanto mais feliz o mundo, mais tristes. A questão é que nós queremos nos alegrar junto com o mundo. E também queremos nos entristecer juntamente com ele. Pode estar pegando fogo no mundo. Nós estamos alegres. Nós estamos satisfeitos no Senhor. Nós confiamos. Nós dependemos totalmente do Senhor. Você tem ideia de como estava a situação em Jerusalém? Aquele que dizia ser o Cristo havia sido crucificado. A expectativa era que não há Salvador. Você ia parar para pensar nisso? Eu nunca, mas o Espírito Santo me traz agora a pensar com vocês. Todo mundo estava triste. Lembra lá os 2 discípulos na estrada de Emaús? Tristes, sem esperança. Pensávamos que ele era o Cristo, ele não é o Cristo.
Todo mundo achava que era. Ele caminhando junto com eles. E o coração deles queimando. E eles com os olhos cerrados. Você está entendendo? Foi uma situação assim terrível. O quadro da humanidade era quadro de desesperança, incredulidade, desconfiança, desfalecimento. Foi exatamente num ambiente como este que o Espírito da promessa foi liberado, que a promessa do Espírito foi recebida. Você precisa depender totalmente de Deus. Muitos de nós ainda não aprendemos a depender do Pai. Verdade ou mentira? Muitos ainda querem depender de si mesmos, ou pior, dos outros. A melhor coisa que você pode fazer hoje é parar de depender dos outros e começar a depender totalmente do Pai. Não estou falando para desprezar a forma que o Pai faz. O Pai, Ele realiza através de outros. Você está entendendo? Não confunda. Para que José chegasse a primeiro-ministro, foi ou não foi? Deus usou pessoas. Começando pelos irmãos dele, foi ou não foi? Usou ou não usou os irmãos? Vamos matar. Não, vamos matar não, vamos só vender. Deus usou os midianitas, sim ou não? Ó, carona grátis até o Egito. Deus usou os egípcios, sim ou não? Usou. Venderam ele no mercadinho egípcio. Houveram compradores egípcios. Deus usou Potifar, sim ou não? Potifar pegou na boca dele e olhou assim: nenhuma carne. Vem, vai me servir. Comprou ele. Usou até mesmo a esposa de Potifar. Usou ou não usou? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você precisa lembrar disso. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Morrer para quem viu a Cristo. Até a mulher de Potifar colaborou. Copeiro colaborou? Padeiro colaborou? Pois é. Copeiro mais ainda, esquecendo dele. Mais de 2 anos. Mas na hora certa, lembrou dele? Por causa do copeiro, Faraó soube que havia um profeta que sonhava, que interpretava sonhos, cujo Espírito de Deus era com ele. Deus usou o Faraó. Mas eu pergunto, deixa eu te perguntar, bem pertinho. A dependência de José estava em quem? No pai dele? Estava durante muito tempo. Mas quando Deus arrancou ele de debaixo da casa do papai, a dependência dele estava nos irmãos dele? Estava nos midianitas? Nos egípcios? Em Potifar? Na mulher de Potifar? No padeiro? No copeiro? Em Faraó? Ainda teve o homem do cárcere, né? O chefe do cárcere. Estava nele? A dependência total de José estava nesses homens e mulheres? Estava em quem? Você quer chegar na promessa? Você já entendeu o caminho. Você já entendeu o recado? Já entendeu o recado? Você em casa já entendeu o recado? Dependa unicamente de Deus. Confie profundamente em Deus. Segura na mão de Deus e vai. Abra sua Bíblia. Efésios 4:30. Estou aqui na dependência total de Deus. Ó, e não entristeçais o Espírito Santo de quem? Com o qual fostes o quê? Selados para o dia da redenção. Você confiar em pessoas e não em Deus entristece o Espírito Santo. Diga, me perdoe, Espírito Santo. Diga, perdoe-me, Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa mais importante que você tem nessa terra.
Se você tira a sua dependência total dele e coloca em outro ser humano, você fere ele. Eu firo ele. As nossas expectativas devem estar nele. Meu pai espiritual me ensinou algo esses dias. Pastor Juan Carlos Harrigan. Ele disse assim: a glória do Senhor, ela não vem quando eu me esforço. A glória do Senhor não vem pela força do meu querer, não é porque eu quero. O poder de Deus não é manifesto por causa da minha vontade, é por causa da minha dependência. Se quer ver a glória de Deus, quer ou não quer ver a glória de Deus? Dependa totalmente dele. Dependa dele para tudo. Diga: dependência total. Dependência total é confiar profundamente, é segurar-se nele. Vê lá Jacó, segurou o anjo. Você tem que ser mais ousada do que Jacó. Só tem o nome mudado quem depende totalmente de Deus. Você está entendendo? Nós temos que deixar de entristecer o Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo ele quer fazer muito mais do que ele tem feito aqui, mas ele não pode fazer. Sabe por quê? Porque muitos não dependem dele. Muitas vezes estamos aqui, estamos chorando, mas não estamos chorando por causa dele, estamos chorando por causa de um problema. Muitas vezes estamos aqui com as mãos erguidas, estamos cantando, mas não estamos cantando para ele, por causa dele. Estamos cantando esperando que uma migalha caia do que precisamos. Está na hora de sairmos de status de mendigos e de fato nos tornarmos filhos. Não fomos criados para sermos independentes. Muitos de nós ainda não aprendemos a depender do Pai. Por isso vivemos como filhos independentes. Você tem que deixar de ser independente. Agora. Não é amanhã, é agora. Diga: agora. Nós não fomos criados para a independência, mas para a total dependência. Ou seja, confiança profunda e segurança em Deus, no Espírito de Deus, amém? Então não é no nosso muito pensar, sentir e querer que nos leva a viver as maravilhas do Pai. É a nossa total dependência. E neste mês, em que a paternidade do Pai se revela, você precisa se jogar nos braços do Pai e nunca mais sair dos braços dele. Você precisa olhar para Deus pelo Espírito e não mais pelos teus olhos de carne. Porque muitos tiveram as expectativas frustradas por causa da paternidade. Paternidade biológica, paternidade espiritual. Eu vou te frustrar. Então você não quer se frustrar comigo? Não quer que eu te frustre? Olhe para Deus. Olhe para mim. Veja Deus em mim. Você está entendendo? Olhe para o seu irmão e veja Deus no seu irmão. A pior coisa que pode acontecer conosco é nós tirarmos os olhos do divino, Deus em nós, e ficarmos olhando a humanidade. A humanidade sempre vai nos frustrar, mas Deus jamais irá nos frustrar. Davi disse: eu já fui moço, agora estou velho. Quem está entendendo? Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigando. Deus não desampara ninguém.
Deus não desampara os seus filhos. Deus não desampara os seus ungidos. Se há alguém ungido aqui, tenha convicção: Deus não te desamparou, Ele não te desamparará. E só os ungidos glorificam aí. O Espírito do Senhor está sobre nós. Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 15, do verso 11 ao 32. A história você conhece. É uma parábola, amém? Lucas 15, do 11 ao 32. Jesus continuou. Está contando uma história, uma sequência de histórias. Vamos ficar com essa história? Um homem tinha quantos filhos? 12. É verso 12, não eram 12 filhos. Eu dei glória a Jesus, que Ele é digno. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dai-me a parte da minha, a que eu tenho. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Eles? Mas não foi o mais moço que pediu? Vamos lá, continue. Não se passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, longínquas. E lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. 14. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande, diga crise. O Brasil está diante de uma, o quê? O mundo está em? Você está em Cristo. Ai. Você está em? Quem está em Cristo não está em? Então pronto. Você está entendendo tudo que Deus está falando? Podemos? E ele começou a passar muita necessidade. 15. Por esse motivo foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Pior trabalho que tinha, ainda mais sendo judeu. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com o quê? As vagens de alfarrobeira. Era uma árvore com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente. Ele podia depender de alguém? Ninguém lhe dava absolutamente. O que Jesus disse para Herodes? Herodes não, é César. Você não teria nada se do alto não tivesse sido dado. Você precisa entender isso. Tudo que você precisa vem do alto. É por isso que a tua dependência tem que estar onde? Tem que estar onde? No alto. Amém? Você ainda está alegre com Jesus? 17. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Quem tem comida com fartura? Quem? Os empregados de quem? E os empregados do pai estão morando onde? Na casa de quem? Na casa do pai. 18. Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. 19. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. 20. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Foi na direção de quem? E o pai estava onde? Em casa. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu. Quem o viu? E pleno de orgulho. É isso? Ira. Com o pai, correu ao encontro do seu e muito o abraçou e... 21, por gentileza, você está entendendo a história? Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti.
não sou mais digno de ser chamado teu filho. 22. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a pior roupa, a melhor roupa, vestiu com vistam como vocês, empregados. Sim ou não? Com vista ele como filho. Ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de Versículo 23, vamos lá. Ai, meu Deus. Também trazei o novilho gordo. Oh, Jesus. E o preparai. Comamos. Hoje não. Façamos uma grande festa e regozijemo-nos. Amém? Hoje é jejum. Você se alegra? Porquanto este meu filho estava morto e voltou lá. Estava perdido e foi E começaram a celebrar o seu regresso. 25, por favor. Vai lá. Entre mentes, o filho mais velho estava no campo. Se lembra lá da herança? Foi repartida? Foi entre o mais novo e o... Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. 26. Então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. 27. Este informou: teu irmão regressou e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. 28. Mas o filho mais velho encheu-se enquanto o pai se encheu de compaixão, o mais velho se encheu o filho mais velho se encheu e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. 29. No entanto, chegando em casa, 29 volta. Isso, obrigado. 29. Porém, ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que pudesse festejar com meus amigos. 30. No entanto, chegando em casa, esse teu filho, nem era irmão dele, agora é só filho do pai, que pôs fora os teus bens com prostitutas. Pesado, né? Tu ordenaste matar o novilho gordo para ele. 31. Então lhe arrazoou o pai. Quem pode ler comigo? 3, 2, 1. Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que possuo é igualmente teu. 32. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta deste teu e regozijarmos-nos, porque ele estava morto e reviveu. Estava sem esperança e foi salvo. Qual dos filhos dessa história dependia totalmente do pai? Mais novo? Mais velho? Nenhum dos dois? Nenhum dos dois? Oi? Mais velho? Mais velho? Qual dos filhos dessa história? Mais velho? Aí atrás? Mais velho? Vou beber uma água e respondo. Yeah. O filho que dependia do pai era o que estava contando a história. O filho que totalmente dependia do pai era o que estava relatando a história. Quem disse nenhum dos dois acertou. E errou ao mesmo tempo. Nem o filho mais novo, nem o filho mais velho dependiam do pai. Ambos imaturos. Tanto o mais novo era imaturo, como o mais velho também era imaturo.
O mais novo revelou a sua imaturidade ao passar por cima do pai e exigir o que não era tempo de ser exigido. Ele nem precisava exigir na realidade. E quando recebeu, gastou tudo de forma imprudente. O mais velho revelou a sua imaturidade a não celebrar o retorno do seu irmão mais novo. Revelava a sua imaturidade sendo filho, vivendo como escravo e não como filho. Mas a contar essa história, estava um filho totalmente dependente do pai. Um filho que tomou toda a herança e estava usando da forma devida. Um filho que não era imaturo, mas totalmente maduro. Um filho que veio ao resgate, tanto daqueles que saíram da casa do pai, as ovelhas perdidas da casa de Israel fora, e as ovelhas perdidas da casa de Israel dentro. Chegou a hora de cairmos em nós mesmos, como o filho que saiu de casa, ao estar fora, caiu em si. E o filho que não quis entrar em casa, porque ele já achava que estava na casa, que ao sair o pai, fez ele enxergar a realidade. Está na hora de nós sairmos da incredulidade, de nós sairmos da religiosidade e entendermos que a alegria não está em viver de forma independente, ou seja, fora ou dentro, perdidos fora ou perdidos dentro, mas está em vivermos totalmente dependentes do Pai. Coloque-se sobre os vossos pés. Você precisa decidir isso firmemente hoje. Você precisa decidir isso hoje. Você precisa decidir isso de verdade. Você não pode mais depender de você mesmo. Você não pode mais depender do governo. Você não pode mais depender do estado, do município. Você tem que depender totalmente de Deus. E Deus é poderoso para mover o estado, para mover o município, para mover tudo ao teu favor. Tudo pode cooperar para o seu bem, se você amar a Deus de verdade. Se você abraçar o chamado e o propósito de Deus verdadeiramente. Nós precisamos entender isso, queridos. Senão, nós não sairemos do deserto. Vamos sair do deserto? Quem quer sair do deserto? Estamos aí nos aproximando de mais de 12 horas de jejum já. Estamos indo aí para 24 horas daqui a pouquinho. Às 21 horas, 21h30, né? 22 horas. Certo. Para que juntos saiamos do deserto. Esse ato de jejuar, sabe o que nós estamos a demonstrar ao Espírito de Deus? Que nós não dependemos de comida. Não dependemos de bebida. Nós dependemos dele. Ai, de ti, Senhor. Oh. Oh. Ah. Saia da caia da basura e dele lá.
de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração como uma coça anseia por águas, assim tenho sede. Ofereça essa canção a Ele. Como terra seca, assim é minha alma. Estenda suas mãos. Preciso de ti. Revele a sua total dependência dEle nessa hora. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. E as lutas? E as lutas? Cante, 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 cante. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Meu Deus! Frieza, escuridão procuram me cegar. Declaramos! Mas eu não vou desistir. Dessa! Ajuda-me, Senhor. Quero permanecer contigo até o fim. Dê um brado de realidade ao reino do Espírito agora. Diga, assim é! Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas o ar que eu respiro. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Olhe para dentro de você com as duas mãos erguidas. Preciso de ti. E diga ao Espírito Santo: eu preciso de ti. Preciso de ti. Ajuda-me, Senhor. Preciso de ti. A nossa total dependência, queridos, preciso de ti. Atrairão os filhos de volta à casa do Pai. Você quer que os filhos perdidos ouçam do amor do Pai? Os filhos perdidos tornem à casa do Pai. Revele a sua total dependência do Pai. Viva a sua vida de forma totalmente independente. Não dependa do natural, dependa do sobrenatural. Não dependa do lógico, do racional. Dependa do espiritual. Dependa do discernimento espiritual. Dependa da provisão espiritual. Dependa da cura, da restauração, da libertação, da redenção que vem pelo Espírito. Oh! Distante de ti, Senhor, Cante! Não posso viver. Não vale a pena existir. Sim, Senhor. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti.
celebre o Espírito Santo da promessa. Preciso de A promessa do ti. Espírito, o qual nos selou. E vivemos esta vida espiritual totalmente independentes. Meu amado e minha amada, onde você estiver agora me ouvindo, ouça com atenção. Não ouse sair deste lugar, desta transmissão, sendo filho, sendo filha, querendo viver como um escravo, querendo viver como uma escrava, querendo viver de forma independente, como se não tivesse um pai. Saia decidida a depender totalmente dele. Aplauda Jesus. Aplauda o Espírito Santo. De ti. Yeah. Preciso de ti. Eu quero abrir o altar nessa hora para